Moradores de uma comunidade no Jockey Club em São Vicente reclamam de vários problemas na porta de casa. Na pequena faixa, um pedido de melhorias. O apelo é de moradores da ilha do Sambaiatuba, no Jockey Club, diante de tantos problemas na porta de casa. Nas ruas, muitos buracos e pouco asfalto. Isso aqui, essa rua tem 10 anos quebrada, porque eles quebraram e não arrumaram. A gente fomos lá, a prefeitura falou que era da Sabesp, a Sabesp não atende a gente. Eles quebraram para fazer a ligação dessas casinhas aqui, que nós somos os primeiros moradores, depois vieram essas aqui. E nunca arrumaram. Agora tá aqui, ó, tudo cheio. Os banheiros da gente fede mais do que os esgotos, porque sobe tudo para nossas casas. Aqui a gente tá esquecido. Esgoto corre a céu aberto pelas sarjetas. Vários bueiros estão entupidos. A Rua Mecanizada 7000, antiga Avenida Beira-Mar, é apenas um exemplo da situação. Toda vez que a criança vai no banheiro, tá o banheiro lá transbordando. A minha filha tem problema de alergia, vivo direto no médico com ela, porque é uma poeira, não pode passar um caminhão, que além de tremer tudo, ainda... O que acontece? Enche a tua casa de pó, de água suja, todo mês é isso, toda vida é isso. Toda vez que enche, chove, é isso aí, ó. Você pode olhar aí, ó, como tá aí, ó. Você pode ver, ó. É sempre assim, ó, não seca. Dona Maria, que mora aqui com o marido há 20 anos, mostra o ofício onde pede providências à prefeitura. É um descaso da prefeitura. Na hora de querer imposto, eles querem. Agora, na hora da melhoria, nada. Este líder comunitário garante que há 3 anos não são feitas melhorias no bairro. Basicamente, o que vocês pediram à prefeitura? Serviço de zeladoria, tapa-buraco, desentupimento de bueiro, que tem bueiro que está na porta dos moradores, causando risco de doença, crianças circulando ali, tá muito perigoso. Há quanto tempo que não tem uma zeladoria no bairro? Um bom tempo, hein? Mais de 3 anos, mais de 3 anos. Uma escuna que fazia um passeio na Laje de Santos apresentou uma pane mecânica e deixou todos os ocupantes à deriva. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A escuna Lady Linda hoje está ancorada em segurança na ponta da praia, próximo à ponte Edgar Perdigão. Neste domingo, a embarcação ficou à deriva na Laje de Santos, que fica a 40 quilômetros distante da costa. A escuna estava na Laje de Santos realizando um passeio turístico com um grupo de aproximadamente 30 pessoas. No final da tarde de domingo, os motores pararam e a embarcação ficou à deriva. Um barco pesqueiro de pequeno porte chegou a ser acionado para prestar socorro, quem sabe até consertar o motor. Mas esse barco pesqueiro também teve problemas. O jeito, então, foi chamar o GBMar. Segundo o chefe da comunicação do GBMar, no local havia também uma canoa havaiana. O resgate foi realizado e não houve vítimas. Constatamos que havia uma escuna, uma embarcação pesqueira pequena e uma canoa havaiana. Essas duas últimas, elas conseguiram voltar por meios próprios, né? uma rebocando a outra, e nós conseguimos constatar no local 31 vítimas ilesas, né? Somente havendo pane no motor mesmo. E aí a gente conseguiu rebocar ela até a ponte Edgar Perdigão, todas ilesas. Quer dizer, essas pessoas estavam na escuna no passeio, né? Isso, na escuna. Nada aconteceu com ela? Nada. Só houve uma pane no motor. Um parque foi inaugurado no centro de Santos para homenagear a menina Carlinha, morta brutalmente em janeiro de 2017. Brinquedos novos onde a garotada se diverte. O piso é emborrachado, grades de proteção, iluminação nova. O parquinho fica na Praça Nagasaki, na região do Mercado Municipal. Foi construído para ser um equipamento de lazer para a comunidade e ganhou o nome de Carla Roberta Barbosa, a menina que morava na região e que foi brutalmente assassinada. A menina Carlinha tinha apenas 9 anos quando foi violentada e morta por Renato Mariano, que na época do crime tinha 37 anos. Lembrando que o crime aconteceu em janeiro de 2017. O assassino chegou a ficar foragido por quase 2 anos, mas foi preso e em julho desse ano foi condenado a mais de 50 anos de prisão. A menina Carlinha costumava brincar aqui nessa praça. Ela morava aqui na região e o corpo dela foi encontrado bem próximo daqui.
O parquinho foi inaugurado em uma grande festa. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa destacou que o novo equipamento público vai se integrar a outros que já existem na região e que estão à disposição da comunidade. É uma forma que a gente tem de criar alternativas de lazer, espaços de integração para essa comunidade que tanto precisa. Nós já temos aqui ao lado a Vila Criativa do Mercado, que foi instalada na Vila Nova, hoje essa reurbanização, e nós temos um amplo projeto para o mercado municipal, justamente para que a gente possa reurbanizar esse espaço, dar mais oportunidade para as famílias, para as crianças, e nós não corramos o risco aí de ter perdas como no caso da Carlinha, né, que foi um fato extremamente triste, chocante para todos nós. Amigos e a família de Carlinha estavam muito emocionados. O playground é uma forma de manter viva a memória da menina. É uma lembrança que não vai ser apagada, então eu estou muito feliz por hoje, muito, muito mesmo. Você acredita que a Carlinha, onde ela estiver, está feliz também? Com certeza, se ela está no céu, ela está comemorando tudo isso aqui. Isso vai comprovar o que nós reivindicávamos desde o início. Carlinha, a justiça jamais será esquecida. Então vai estar o nome dele, e ela brincava aqui também nessa praça, né? Tem a história dela, não só pela questão do nome, ela brincava, ela vinha com a irmã dela, com a mãe brincar. Então pra gente é uma lembrança inesquecível. Nova frente fria traz chuva em toda a Baixada Santista. Veja agora na previsão do tempo. Em Santos chove o dia todo e faz frio. Clima bem diferente do final de semana, quando tivemos sol e muito calor. A mínima será de 18 e a máxima de 23 graus. Mesmo cenário em Guarujá, com muita chuva. Temperaturas giram entre os 18 e os 23 graus. Chove bastante em Cubatão. Também faz frio, com mínima de 18 e máxima de 23. Em São Vicente, o tempo fica encoberto e com pancadas de chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre os 18 e os 23 graus. Em Praia Grande chove, mas as temperaturas serão um pouquinho mais altas. A mínima será 19 e a máxima 24. Já Mongaguá terá a temperatura mais baixa da região, chegando a 17 graus. A máxima será de 23. Também chove o dia todo. O Supremo Tribunal Federal julga na próxima quinta-feira a prisão em segunda instância. Veja mais sobre essa e outras notícias no Brasil em um minuto. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, decidiu colocar em votação esta semana 3 ações que podem mudar os rumos da Operação Lava Jato. As 3 se referem à possibilidade de prisão em segunda instância e podem, em tese, beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção no caso do triplex do Guarujá. O Supremo passou a aprovar a prisão em segunda instância em 2016, mudando o entendimento que prevalecia até então. O general Eduardo Vilas Boas recebeu alta e deixou hoje o Hospital Sírio-Libanês em Brasília. O ex-comandante-geral do Exército Brasileiro, que atua como assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional, estava internado desde o último dia 6 por causa dos efeitos de uma doença degenerativa contra a qual luta há anos. Vilas Boas tem 67 anos de idade. O Ministério da Saúde estima que o surto de sarampo no país deve demorar cerca de 8 meses para ser contido e controlado. Nos últimos meses foram constatados perto de 5.500 casos. 97% deles estão no estado de São Paulo e os outros casos estão espalhados por 18 estados. Começou neste domingo a Semana Gilberto Mendes em Santos. O objetivo é homenagear o grande compositor santista. A Sinfônica de Santos executa a Sinfonia 25 de Mozart. A escolha de Mozart tem um motivo especial. Era o compositor que o maestro Gilberto Mendes mais gostava. A apresentação da orquestra marcou a abertura da semana que homenageia o compositor santista que projetou a cidade em todo o mundo. Gilberto Mendes morreu em janeiro de 2016, aos 94 anos. Era considerado um gênio
e sempre esteve na vanguarda da música. O maestro Luiz Gustavo Petri, regente da Sinfônica de Santos, foi aluno e amigo de Gilberto Mendes. Quando eu entrei na USP, ele era professor lá também, também tivemos um contato muito próximo, e eu sempre, assim, o fato de ser daqui, né, de ter morado aqui, ter vivido aqui e ter me criado musicalmente aqui, convivi diariamente com ele, com o que acontecia por aqui. Nesse meio tempo, depois que eu saí de Santos, estudei lá na USP, estive com ele, a gente se afastou um pouco, depois a gente retornou quando eu vim para cá fazer orquestra, né, isso foi em 93, 94, nós nos reencontramos, a orquestra se estabelecendo, eu comecei a participar do Festival de Música Nova, estreando coisas de compositores que ele era o diretor. Acabei depois de um tempo virando eu diretor também, junto com ele do festival, durante quase 10 anos. E a gente conviveu e assim, eu estreiei muita música dele com a nossa orquestra, estreiei muita coisa, a minha mãe cantou muita coisa dele, né? Estreou também muita coisa dele, é uma relação muito próxima. A Semana Gilberto Mendes é uma forma de homenagear e manter viva não só a memória, mas a música daquele que é considerado um revolucionário que expandiu os horizontes da música contemporânea. Uma dívida que a cidade de Santos tinha com esse músico, compositor, revolucionário, e fazer parte dessa primeira semana é espetacular. E ainda mais hoje, que é o dia do aniversário, onde celebramos o aniversário do Gilberto Mendes. Ele é um músico revolucionário que marcou a época, que de fato levou o nome da nossa cidade, do nosso país, mundo afora. Então poder participar dessa primeira semana é espetacular. E é uma semana diferenciada, diversificada, porque é uma semana que a gente não vai fazer só falar sobre música, a gente vai falar com documentários, com exposições, com bate-papos. Vai ser uma semana que vai ter nos 4 cantos da cidade, área continental, zona noroeste, morros, aqui hoje no Teatro Municipal, em Serra no Guarani. Então serão aí diversos lugares onde a gente vai poder ter a oportunidade de quem conhece a história do maestro Gilberto Mendes resgatar, e quem não conhece, poder entender a importância, o significado que ele tem para o nosso país, para a nossa cultura, para o mundo afora. A programação da festa está no site da Prefeitura, o santos.sp.gov.br. O astronauta Alexei Leonov, que ficou famoso por ter sido o primeiro ser humano a caminhar no espaço em 1965, morreu aos 85 anos em sua casa na Rússia. Veja mais no Giro pelo Mundo. O astronauta enfrentava há anos uma doença grave e foi o grande nome da missão Voskhod 2, de 1965, na qual caminhou pelo espaço por 12 minutos. Ele fez uma outra viagem ao espaço 10 anos depois e essa foi ainda mais marcante. O voo Apollo-Soyuz foi a primeira missão conjunta entre Estados Unidos e União Soviética. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, entrou para o livro Guinness dos Recordes por ter concedido a entrevista mais longa de todos os tempos. O ucraniano falou com os jornalistas por 14 horas e respondeu a mais de 500 perguntas antes de dar por encerrada a coletiva de imprensa, que reuniu mais de 300 profissionais. A Califórnia, nos Estados Unidos, entrou em alerta máximo por causa dos incêndios que atingem a região sul do estado. As chamas, que são comuns nessa época do ano no local, já destruíram dezenas de construções. Mais de 200 bombeiros, apoiados por helicópteros, combatem as chamas. O Santos perdeu nesse fim de semana a vice-liderança do Brasileirão. O Peixe empatou com o Internacional em Porto Alegre e viu o Palmeiras abrir 2 pontos no segundo lugar. E o Flamengo se distanciar ainda mais 10 pontos na liderança do certame. Para comentar a rodada e outras notícias do esporte, eu converso agora com o jornalista Ted Sartori. Ted, boa noite, obrigado por participar aqui com a gente. Boa noite, Irineu. Bom, numa situação normal ou outra situação, o Santos empatar com o Inter lá seria até um resultado considerado normal. Sim. Especificamente nessa situação, ficou ruim para o Santos, porque, como já dissemos, perdeu a vice-liderança para o Palmeiras e viu ainda aumentar ainda mais a distância para o atual líder, que é o Flamengo, não é, Ted? Mais em relação ao Palmeiras, né, que a distância é menor, né, o ponto que ao mesmo tempo é bom, fica ruim também, né? Porque se você for analisar o jogo em si, o Santos até que fez um bom primeiro tempo, né?
Teve um gol anulado com logo um minuto. Comecinho de jogo, né? Comecinho de jogo, literalmente no primeiro minuto. Estava impedido realmente. O gol foi bem anulado. E o Santos até teve algumas oportunidades, não fez uma partida, levando em conta que jogava fora de casa. Só que o problema é que o Internacional, no segundo tempo, teve muito mais chances e poderia ter saído com a vitória tranquilamente, porque o volume do Inter foi muito melhor. Ou seja, cada time teve o seu tempo, né? O Santos o primeiro, o Inter o segundo. E que teve 2 gols anulados, né? Daí mostra o volume do Inter, né? Também tem todos por impedimento também, ó, um deles aparecendo agora para vocês. Todos anulados com perfeita justiça e com muita rapidez, né? Vamos ser justos, a gente sempre fala da demora com decisões no Campeonato Parece Brasileiro. que nessa questão do impedimento, pelo menos, o VAR está sendo mais rápido, né? Nesse jogo foi perfeito, viu, Lino? Nesse jogo foi perfeito. E o 0-0, mas se fosse, de repente, se você, por uma questão de justiça, talvez, pelo segundo tempo que fez, o Inter merecia a vitória, com certeza. O Inter que trocou de técnico, né? Sim, isso dá sempre uma renovada, né, também nos jogadores. Né? Exatamente, também tem isso. Bom, o Palmeiras, como já dissemos, venceu no sábado 1-0 o Botafogo. Tem fôlego ainda para alcançar o Flamengo, o Palmeiras, você diria, Ted? O problema não é o fôlego do Palmeiras, né, Irineu? O problema é o fôlego do Flamengo. Que não acaba. Não acaba. É impressionante. O Palmeiras fez o gol logo no início, né? Gol do Thiago Santos, uma bela jogada, né, que o Palmeiras fez. E não se engane pelo placar, né? Foi 1-0, mas só deu Palmeiras. O Diego Cavalieri segurou as pontas lá para o Botafogo. Pelos melhores momentos a gente já percebe o quanto o Palmeiras foi superior. Mas o problema é esse, voltando à sua pergunta, Irineu, o problema é esse. O problema é que o fôlego do Flamengo, tanto em campo quanto em termos de classificação, em termos de tabela, não acaba. O vigor físico do Flamengo nesses dois aspectos é impressionante. Mesmo com os desfalques, né? Que Mesmo jogou agora o desfalques. Flamengo, né? Conseguiu vencer o Atlético lá por 2-0. Né? Exatamente. A esperança dos adversários é que os desfalques pudessem conter um pouco o Flamengo. Não foi o caso, né, nessa partida. E ainda né? tem Libertadores também, quer dizer, o Flamengo ainda está envolvido na Libertadores. Quer dizer, isso é outra esperança também, né? Bom, o São Paulo venceu o clássico contra o Corinthians por 1-0, o gol do Reinaldo de pênalti e empatou em número de pontos com o próprio Corinthians, mas ainda perde nos critérios de desempate. Dá para dizer que já tem a mão do Diniz aí nesse jogo? Parece que o São Paulo já teve mais posse de bola, mas trocou mais passes. Exatamente. O São Paulo teve muito mais posse de bola. Eu acho que o Fernando Diniz está mostrando o seu trabalho, né, nesses primeiros jogos aí. Já começou, até os jogadores lembraram, né, já começou numa fogueira contra o Flamengo. Já conseguiu um 0-0 no Maracanã. Vence um clássico por 1-0. O Corinthians, com aquele futebol que tem hora que dá certo, mas tem dia que não dá certo. Foi o dia que não deu certo. E o São Paulo chegou ao gol num pênalti absolutamente infantil, né, do Manuel, que vocês podem conferir aí nas imagens. O Vitor Bueno foi empurrado, uma carga absolutamente desnecessária. Uma bola que era do Pato, né? Quer dizer, o Pato estava se amando já para chutar. Exatamente. O Reinaldo foi lá e cobrou bem, o Cássio até foi no canto, mas não teve chance. Mas o saldo de gols é que está definindo, né, essa classificação, não, essa posição na tabela do Corinthians. Os dois com 43 e o São Paulo se aproximando. O Corinthians que se cuide. O Corinthians precisa melhorar, né, o estilo de jogo dele. Precisa jogar um pouco mais, né, Irineu? Porque, como eu acabei de falar agora, não dá para confiar nesse futebol em todos os jogos. E o Carille já é interessante. Que é praticamente um futebol de bola alçada na área, né? Bolas altas. Exato. E é curioso que o Carille já demonstra insatisfação, quer dizer, daqui a pouco a insatisfação vem do outro lado. Já veio. Vamos ver quais são os próximos capítulos, né? Bom, a gente estava falando do Flamengo, o jornalista Juca Kfouri, em sua coluna, publicou que o Flamengo vai garantir o título com mais 5 vitórias, ou seja, precisa de mais 15 pontos. Tá fácil assim mesmo, Ted? Olha, não diria que tá tão fácil, mas se você pegar, por exemplo, os 5 próximos jogos do Flamengo na competição, você tem 3 jogos em casa e contra adversários que brigam lá do meio para baixo. O próximo jogo é o Fortaleza, fora de casa, um jogo mais ou menos complicado, como foi esse 2-0 no Atlético Paranaense, um resultado importantíssimo, né, para o Flamengo, para manter essas pretensões, essa liderança. Então, voltando a essa sequência do Flamengo, pelo menos os 5 próximos jogos, você tem o Fortaleza fora de casa, o Fluminense no Maracanã, você tem o CSA no Maracanã, o Goiás fora de casa e o Corinthians em casa. Você tem 3 jogos em casa, Fluminense, CSA e Corinthians, o Flamengo joga em casa, e 2 fora, Fortaleza e Goiás.
É possível que o Flamengo, pelo menos desses 5 jogos, eu acho que ganhe pelo menos uns 3. Não acredito nos 5 agora, né? Claro que o Juca projetou em 5. Não dá para bater na mesa, mas... faltam 13 rodadas. É né? muito, né? É muito. Eu acho que ainda é um pouco cedo para cravar, mas... Vale lembrar que o Juca Kfouri, quando participava ainda do Mesa Redonda da ESPN, garantiu que o Palmeiras seria o campeão brasileiro desse ano. Pois né? aliás, não só ele, né? Quando acabou o primeiro turno, todo mundo achava que o Palmeiras já era o campeão, né? No entanto, o Flamengo está desmentindo muita gente. Bom, falar um pouquinho da seleção brasileira, a equipe do técnico Tite fez 2 jogos semana, empatou os 2 jogos contra 2 equipes africanas, Senegal e Nigéria. Os dois jogos terminaram 1-1, né, lá em Singapura, e 2 jogos muito ruins, né, Irineu, de se assistir. Né? Aliás, a seleção, desde que conquistou a Copa América, parece que perdeu um pouco. Não que o Brasil tenha feito uma grande Copa América, mas ganhou. Mas, no entanto, parece que o Tite... parece que ele quer esquecer tudo o que aconteceu até a Copa do Mundo. O futebol que encantava, o futebol acabou, sumiu. Eu acho que o Tite está mais preocupado, eu tenho essa impressão, viu, Irineu? Ele está mais preocupado em se manter no cargo, seja lá como for, e no entanto está pondo a perder o que ele fez. Eu vi um trecho da entrevista do Tite, confesso que não entendi o que ele quis dizer, o Ted, que ele disse o seguinte, que agora é a hora de fazer experiências. Né, que esse é o momento para fazer experiência. Os jogadores falam isso, inclusive. Mas que experiência que ele fez no primeiro jogo? Pois não vi tanta experiência assim. Porque se ele entra com um time totalmente modificado, porque no primeiro jogo ele praticamente entrou com a seleção que está jogando os últimos jogos. Exato. No segundo jogo, tudo bem, ele fez algumas modificações, mas mesmo assim também não foi lá grandes mudanças, né? Colocou o Gabigol no segundo tempo, né? Mesmo assim não jogou tanto tempo, né? Bom, e se isso é experiência, quer dizer, agora é hora de fazer experiência, então todo mundo vai criticar porque a gente faz essas experiências, mas quando chegar lá na hora de disputar a Copa vai ser diferente. Não sei se ele vai chegar na Copa assim. Contra a Nigéria ainda fez um bom segundo tempo, teve muita chance, podia ter virado. Porque correu atrás, né? Correu atrás, exatamente. E sem o Neymar, né? O Neymar se contundiu logo no início do jogo, né? Com 10 minutos. Agora tem uma lesão na coxa esquerda, vai ficar um mês fora, quer dizer... E o Brasil só volta a jogar em novembro agora nele, né? Agora contra a Argentina, pelo menos um adversário de peso, não sei qual Argentina que virá. Isso que eu ia falar. Agora, pelo menos em novembro, são uma partida, né, contra uma seleção que a gente pode, né? Exato. Aliás, a Argentina ganhou de 6-1, né? É isso. Quer dizer, parece que está encaixando também a seleção argentina agora, né? Exatamente. É cedo também, né? É cedo. Bom, Argentina e Coreia do Sul são os próximos compromissos aí. O que dá para tentar... Eu acho que em termos de adversário, a Argentina, obviamente, vai exigir muito mais do Brasil. A Coreia do Sul é mais ou menos do mesmo nível para baixo. Mesmo, né? É mais do mesmo, exatamente. E o Neymar, um mês fica fora mesmo. Um mês fica fora, exatamente. Com lesão na coxa esquerda, né, de grau 2, aí perde 6 jogos do Paris Saint-Germain, perde confronto da Liga dos Campeões, enfim. Neymar, mais uma contusão no ano, Neymar mais um ano, completando o ano que mais fica no DM. No momento que estava tentando retomar também, né, a carreira, mais fica no DM do que joga, infelizmente. Fica complicado, né? Bom, terminar falando um pouquinho a respeito da Fórmula 1, não é, Ted? O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio do Japão, praticamente de ponta a ponta, e conquistou dessa maneira o título de construtores já para a Mercedes, o 6º consecutivo, não é? Exatamente, um paralelo aí só com a Ferrari, né? Da época do Schumacher, né? Exatamente, aquela Ferrari, né? A grande Ferrari do Schumacher. A grande Ferrari. E agora a coisa vai com o Lewis Hamilton, né? Porque o Lewis Hamilton pode até, inclusive, ser campeão se a Mercedes foi campeã de construtores agora. Tá mais fácil para o Lewis Hamilton ser campeão ou para o Flamengo? Qual você diria? Pro Lewis Hamilton, viu? Tá mais fácil pro Hamilton. Mais fácil pro Hamilton. Tanto é que ele pode ser campeão. Se fosse apostar suas fichas, você colocava no Hamilton. Eu apostaria no Hamilton. Que ele pode ser campeão já na próxima corrida no GP do México, daqui a 2 semanas. Ele está com 338 pontos, 64 a mais que o Bottas. Quer dizer, se ele fizer 11 a mais do que o Bottas na próxima corrida, ele já é campeão. E a Mercedes faz o pacote completo aí da temporada. A Ferrari até parecia que ia dar uma reagida, né, com o Leclerc e tal, mas... eu acho que o Leclerc ainda não é para esse ano, viu? Eu acho que é para sequência. Eu acho que não é esse ano o Leclerc ele fez uma lambançazinha aí, né? Teve, mas lambança sempre tem, né? Ele é muito jovem, né? Vamos combinar também, né? O Charles Leclerc é muito novo, é o primeiro ano dele na... Exato, é por isso que eu estou falando. É uma coisa... ele tem muito a evoluir ainda, é a primeira temporada. Ted, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez e uma boa noite para você. Grande abraço a todos, boa noite. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando santaportal.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau.